O passaporte diplomático de Alexandre Ramagem foi cancelado e, com isso, a Polícia Federal já passa a apostar em uma possível deportação. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre Eduardo Bolsonaro. Não dá para ter tudo, né, gente? Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, tem gente que já tá batendo lá pro ICE, que a Ramagem tá aí, tá sem passaporte, hein, gente? Pois é, né? Em vez de estar com medo do toque, toque, toque da Polícia Federal, agora o Ramagem tem que ficar com medo do toque, toque, toque do ICE. O que aconteceu, Ana? O Ramagem, ele foi condenado, né, como parte do núcleo 1 da trama golpista, foi cassado pela Câmara dos Deputados, não tem mais mandato, com isso tiraram o passaporte diplomático dele. E isso é importante porque assim que ele foi condenado, ele fugiu para os Estados Unidos, usando esse passaporte diplomático. Então agora foi retirado, vamos ouvir lá na CNN Brasil. Vamos lembrar também para vocês que o passaporte diplomático do Alexandre Ramagem, igualmente cassado pela Câmara dos Deputados, também foi invalidado. A informação já consta no site oficial aí, ó, da Câmara dos Deputados. Vocês podem acompanhar junto comigo, portanto, também desde, seria até 31 de julho de 27, mas... Então era para de 2 de março de 23 e seria até 31 de julho de 2027, mas válido? Não. Não estão válidos mais os passaportes diplomáticos. Foi cassado antes. O passaporte dele que era de 2024. Dele, da esposa e dos 2 filhos. Foi esse o passaporte diplomático. Agora, entrei uma coisa. Ele entrou nos Estados Unidos, ele fugiu para os Estados Unidos. Nele a gente pode dizer que é foragido mesmo, porque ele já estava condenado. É diferente da gente falar do Eduardo Bolsonaro, que na prática a gente sabe que fugiu, mas tecnicamente não, né? No caso dele, fugiu mesmo. Então, acaba que já começa a se falar da possibilidade de ou uma extradição ou uma deportação. São duas coisas diferentes. A deportação é simplesmente por ter entrado ilegalmente, extradição já seria porque um país pediu e o outro cumpriu essa decisão. Então, apostando no caso dele na deportação, por quê? Porque é mais rápido. Na mosca, né, como sempre, porque a aposta na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, em quem está acompanhando os processos diplomáticos Brasil e Estados Unidos, é que o Ramagem seja deportado e não extraditado. Deportado por ter ingressado ilegalmente no país, uma vez que agora o passaporte diplomático dele está confiscado. No caso do Ramagem, a aposta é de que, como a extradição é um processo muito longo, ele seja deportado por ter entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos forem fazer esse gesto, o mais rápido seria via deportação. Na mosca, né, como sempre, porque... Ok, então já se aposta aí numa deportação do Ramagem. Acontece, Ana, que a gente fica pensando, ok, e o Eduardo Bolsonaro? E o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro provavelmente não, porque ao contrário do Ramagem, ele não entrou ilegalmente nos Estados Unidos. O Ramagem, sim, estava fugindo. O Eduardo não, ele entrou legalmente lá. Então, a situação fica um pouco diferente. O Sakamoto, no caso do Eduardo, tem uma diferença, que é a seguinte: o Ramagem, ele sai do Brasil quando ele já tinha tido os documentos apreendidos por conta do avanço da ação penal da trama golpista. O Eduardo Bolsonaro, não. O Eduardo Bolsonaro tem os 2 passaportes, o diplomático e o pessoal, porque quando ele deixa o Brasil rumo aos Estados Unidos, nem sequer investigado ele era, lembra? Ele vai para os Estados Unidos fazer aí essa campanha contra o Brasil e contra as instituições brasileiras, sem que nem sequer investigado ele fosse. A partir daí é aberto o inquérito
por coação no curso do processo, ele é denunciado, esse inquérito vira uma ação penal, ele acaba agravando a situação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje já preso com condenação transitada em julgado. Então, no caso do Ramagem... Daí a gente vai voltar pro caso do Ramagem. Então, é uma situação bem diferente a do Eduardo e a do Ramagem. Apesar de ambos serem deputados cassados agora, ambos estarem nos Estados Unidos, eles saíram do Brasil e entraram nos Estados Unidos em posições muito diferentes. Então, isso pode levar aí uma possível deportação do Ramagem, pelo menos é o que aposta a Polícia Federal, ao contrário do Eduardo, que deve ficar por lá ainda há algum tempo. É isso, Ana. Sofia, me esclarece uma coisa, eu fiquei com essa dúvida, não sei se eu entendi direito. Considera-se que o Ramagem entrou em situação irregular nos Estados Unidos? Considera-se. Porque já havia sido pedido que ele entregasse os passaportes, ele entregou tudo menos o diplomático, é isso? A gente não sabe exatamente o que ele entregou, o que ele não entregou, né, Ana? Mas o que a gente pode dizer é que ele fugiu. A gente, inclusive, teve um corte ontem explicando a participação de outra pessoa aí nesse processo de fuga, o Rodrigo Catarata, lá no Amazonas e tal. Então, ele saiu ilegalmente do país. Ele não poderia ter saído daqui do Brasil com os documentos que ele tinha. Ele não podia. Era isso que eu queria esclarecer. Ele não poderia ter saído. entrado nos Estados Unidos. Não poderia ter saído do Brasil. Se ele não poderia ter saído no Brasil, então ele obviamente não poderia ter entrado lá, porque ele entrou com um passaporte brasileiro. Era isso que eu ia perguntar, assim, se do ponto de vista dos Estados Unidos, eles não poderiam alegar que não, quando ele entrou aqui, esse passaporte diplomático estava válido ainda. Ele foi cancelado agora. Não tem essa chance. Não, porque mesmo que o passaporte fosse considerado válido, ele já teria que ter entregue como parte das medidas cautelares. Entendi. Então ele não podia de fato estar usando aquele... Não podia estar usando aquele passaporte. Então, tecnicamente, ele entrou ilegalmente. É claro, os Estados Unidos podem resolver não deportar. É prerrogativa do país decidir se vai deportar ou não. Sim. Se os Estados Unidos resolver não deportar, daí tem que ser pedida a extradição, e o processo de extradição é bem mais longo e pode ser negado também. Como foi negado no caso do Alan dos Santos, como foi negado no caso do Oswaldo Eustáquio. Então a gente não tem certeza de nada. A verdade é essa. É isso aí, tanto é que a palavra que a Dani Lima usa é uma aposta, né? Uma aposta por parte do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Pode que eles resolvam dizer não vamos deportar, não vamos extraditar e vamos deixar o cara ficar aqui. Já fizeram isso com a Alan dos Santos. Sim, pode ser. E é por isso que eu tô fazendo tantas perguntas, assim, porque realmente não é algo que a gente tem muita esperança que aconteça. A gente tem que lembrar que no caso do Alan dos Santos, o tipo de crime pelo qual ele foi condenado aqui é diferente do tipo de crime pelo qual o Ramagem foi condenado aqui. Exatamente. Uma coisa o que eles divulgar a desinformação, que lá eles consideravam que isso é crime de pensamento, está dentro da liberdade de expressão dele, a gente não vai extraditar. O Ramagem participou de uma tentativa de golpe de Estado que planejava, inclusive, o assassinato do presidente da República. São crimes bem diferentes, então não quer dizer que eles necessariamente vão julgar da mesma forma a hora que venha um pedido de extradição, eventualmente. Isso se ele não for deportado antes. E isso também tem que considerar, mesmo que haja, né, esse alinhamento aí entre os crimes, né, a noção de crime no Brasil e nos Estados Unidos, também existe uma questão política, né? Os Estados Unidos podem escolher não deportar o Ramagem e inventar qualquer tipo de desculpa, né, para isso. De um ponto de vista mais objetivo, de fato ele está numa posição lá que me parece bastante instável e irregular, porque mesmo que você considerasse, não, quando ele entrou
do nosso ponto de vista, por isso que eu estava perguntando, né? Do nosso ponto de vista, esse passaporte tá válido? Hoje, neste momento, ele não tem um passaporte válido, esse passaporte está cancelado. Então, ele não tem oficialmente um documento que o permita estar nos Estados Unidos. O mais correto seria que ele fosse, de fato, deportado dos Estados Unidos. Mas a gente sabe, é claro, que assim como também muitas outras deportações estão acontecendo nos Estados Unidos, que são motivadas por outros motivos que não a correção, entende? Por outros motivos aí raciais, ideológicos, enfim. Assim, da mesma forma, pode ser que ele seja beneficiado e não seja deportado. Vai depender. O pessoal, como eu comentei, estava de fato já brincando de denunciar ele para o ICE. Vai que, né? Tem aí um latino aqui no país de vocês que, olha, tá sem documento. É um latino e tá sem documento. É isso, basicamente, né? Vamos ver. Agora, sobre o Eduardo, né? E aí é natural que a gente se pergunte sobre ele também. Existe mais uma camada de complicação. Não é só o fato de que quando ele foi para lá não era ilegal que ele fosse. Era imoral, certamente. As ações que ele praticou lá, do ponto de vista do Brasil, podem vir a ser consideradas ilegais também. Há um inquérito a respeito dessa tentativa de interferência na justiça brasileira, que é o que se considera que ele estava fazendo ali nos Estados Unidos, né, tentando o conluio de um outro país para sancionar o Brasil em favor do processo do pai dele. Ok, existe essa possibilidade. No entanto, isso ainda está em investigação, né, ainda está correndo, né, esse inquérito. Mas tem uma outra questão, que é o fato do Eduardo ser filho do Bolsonaro. Não acho que dá para a gente considerar completamente friamente, de forma fria, né, a posição do Eduardo ali. A extradição dele dos Estados Unidos, no momento em que eu acredito em algum momento o Brasil vá pedir, eu suponho que vá, né? Mas a extradição dele tem repercussões políticas e certamente isso é também um fator de consideração. Acho que o jogo está a favor dele hoje, neste momento, não. Né? Hoje, nesse momento, os Estados Unidos parecem demonstrar um interesse de manter esta boa relação com o país, vide, né, os últimos desenvolvimentos dessa treta toda. Mas, né, no momento em que isso for pedido, pode ser que a coisa tenha mudado. Tá? E a gente nunca sabe também qual vai ser. O próprio Eduardo disse isso, né? Aqui é tudo muito volátil, as mãozinhas soltam rapidinho, mas elas também grudam de volta se necessário for, se interessante for. Então a situação do Eduardo ainda é instável, desconfortável, certamente para ele. Ele não tá. Ele chegou lá, ele tava assim, não, tô com a bola toda. Agora ele já tá mais miudinho, quietinho, sabe que pode dar ruim para ele a qualquer instante, mas não é uma situação tão periclitante assim, ou tão confortável, nem tão periclitante, né? É uma situação que está aí no meio do caminho. É isso. Vamos esperar que a deportação do Ramagem realmente aconteça, mas sinceramente, Sofia, sendo Estados Unidos, eu vou esperar sentadinha, tá? Não vou ainda, eu vou ficar muito surpresa, muito satisfeita, porque é o correto a acontecer, mas, né, dito isso de novo, são os Estados Unidos, as coisas como estão sendo feitas por lá nesse momento são completamente, desculpa, eu tô bocejando, são completamente imprevisíveis, mas é isso, a gente está esperando que haja uma provocação aí. E também tem vários outros acordos de bastidor que podem acontecer também nessas negociações do Brasil com os Estados Unidos, que às vezes podem envolver estes nomes aí ou não. Aguardaremos. Sentados, no entanto. É isso, ficamos por aqui, Sofia? Tá mutada, mas eu entendi que ficamos por aqui. Ficamos por aqui, Ana. E a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Aguardando aí que Ramagem volte para terras brasileiras, onde ele certamente é
amado e compreendido. Só que não.